Fala, meu povo, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. O bicho tá pegando em Brasília. O homem da toga preta está furioso. E quando ele está muito furioso, eu entendo que é porque alguma coisa pisou no calo dele, né? Alguma coisa tá mordendo o calo do cidadão. Ele está muito furiosinho. Eu não sei se é a Magnitsky, se é a descoberta do esquema da esposa do cara aí, né? Se na verdade não é da esposa, né? A gente sabe de quem que é o esqueminha aí, né? Ali é só um boizinho de piranha, né? Só fez o usamento do negócio. É por isso que aquelas cadeiras ali são tão queridas, né? Não é pelo salário que elas oferecem, é pelo que pode acontecer após o cara sentar ali. Nosso Sem Filtro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, destravou o prosseguimento de um inquérito que investigava o deputado federal Paulinho da Força, relator do PL da dosimetria, e que estava parado há cerca de 2 anos na corte. O inquérito apura um suposto esquema em que Paulinho receberia mensalmente R$ 100 mil para fornecer listas com dados de trabalhadores demitidos a uma organização criminosa focada em ações trabalhistas. Em seu despacho, publicado nesta terça-feira, mas com data do dia 4 de dezembro, o ministro encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República para uma manifestação. O relator do projeto de lei da dosimetria no Senado, o senador Esperidião Amin, afirmou que não existe qualquer impedimento jurídico para incluir no texto uma emenda que trate da anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente Lula declarou que vai ter vetos. O Congresso Nacional, a discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Ok. Sabe? Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão. Sabe? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. Berenice Leite, eu queria te ouvir a reação. Pois é, Cauti, o veto de Lula já é esperado, zero surpresa em relação a isso. Mas o que chama atenção é que esse mais um processo de Paulinho da Força, né, começa a andar no Supremo Tribunal Federal e, ao que tudo indica, é a partir de uma insatisfação do Planalto que não teria sido pré-comunicado de que o PL da dosimetria seria pautado nessa semana. Vamos lembrar aqui que a própria primeira-dama, né, a Janja da Silva, sempre falou e coloca ali o ministro Alexandre de Moraes como um grande parceiro, palavras da Janja. E ontem, olha só o que aconteceu. Tem menos de 24 horas que algo inédito, e na verdade, assim, não chega a ser inédito, mas não acontece todos os dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal atravessar a Praça dos Três Poderes e ir ao Congresso Nacional. Inclusive, não vi nenhum veículo de comunicação repercutindo isso. Ministro Gilmar Mendes ontem esteve lá na Câmara dos Deputados por volta de umas 18 horas e 20 minutos, e ele entrou direto ali na sala da Secretaria da Diretoria da Câmara dos Deputados. Logo depois disso, vem a informação de processos andando, Paulinho da Força pisando em ovos, porque teria apresentado esse relatório e, de alguma forma, o que parece é que os ministros do STF ainda não ficaram felizes, mesmo tendo ali participado da construção desse texto. E hoje, Cauti, lembrar também que a Comissão de Ética pautou três ações de deputados de direita que estão sendo aí na iminência de serem suspensos por 6 meses. Deputado Marcel Van Hatten, também Marcos Polon e ainda o deputado José Trovão.
Os 3 estão na iminência de serem aí, perderem o mandato por pelo menos 6 meses, e amanhã, uma plena sexta-feira, algo inédito acontecendo também. E aí a gente fica imaginando, né, comissão de ética funcionando em plena sexta-feira, logo após uma visita do ministro Gilmar Mendes na Câmara dos Deputados. Tudo muito estranho, né? Processo do Paulinho da Força, até que a gente não tem muito aqui o que contestar, porque realmente ele tem um histórico de condenações, né, e de corrupção nas costas. Agora, falando sobre o perfil da relatoria lá no Senado, né, a oposição acredita que é um relator que tem um posicionamento conservador, Esperidião Amin, e que não descarta a possibilidade de mudar o texto, inclusive já defendeu a anistia em vários momentos, falando sobre essa importância de pacificar o país e de virar essa página com a anistia no seu significado real, que é o perdão, o esquecimento. E agora temos também o presidente Lula, de alguma forma, tentando desmobilizar essa votação. Ontem ele se reuniu na Granja do Torto, onde acontecem essas reuniões mais secretas com 3 caciques políticos do Senado. Temos aí o nome de Jacques Wagner, Renan Calheiros e também Eduardo Braga, e eles estão nessa missão agora de tentar, de alguma forma, barrar, né, protelar a votação do PL da dosimetria para que fique para 2026. O fato é que até terça-feira, no mais tardar quarta da semana que vem, o senador Esperidião Amin, designado para essa relatoria, vai apresentar o seu texto e a CCJ vai votar. A informação que eu tenho é de que o senador Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado, vai pedir vista, ou seja, mais tempo para avaliar esse processo. E aí, a votação, que na verdade deveria ter ido direto para o plenário, até porque existe um requerimento de urgência que foi aprovado e não está sendo respeitado, aí essa votação no plenário vai ficar para 2026. Ou seja, Cauti, aquela expectativa dos deputados, olha, vamos votar esse texto do jeito que está mesmo, o aval foi do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os presos vão poder passar o Natal com suas famílias. Infelizmente, Cauti, ao que tudo indica, isso não vai acontecer, viu? Consta, quero te ouvir também sobre os efeitos políticos desta situação. Além, claro, como a Berenice bem lembrou, temos centenas de pessoas que estão, nesse momento, presas com sua liberdade limitada, pessoas que estavam no dia 8 de janeiro e que poderiam voltar para casa para passar o Natal com seus familiares, mas que com esta situação dificilmente conseguirão sair da prisão. Sua avaliação sobre esse contexto da lei da dosimetria? Então, longe do ideal, né? Nós queríamos anistia ampla, geral e restrita, mas isso ficou muito claro, conversando inclusive com vários deputados, que estava fora de questão. Aliás, a própria Berenice lembrou aí, né, que a construção do projeto em si contou com o STF, e a gente normaliza esse tipo de coisa no Brasil, o que é obviamente absurdo, né? Não era para o STF participar de um projeto de lei, mas todo mundo sabe nos bastidores que veio carimbado com o selo de aprovação do STF, que era inclusive uma exigência que não podia ter nenhum tipo de emenda. Então, quando o senador Esperidião Amin fala que pode falar de anistia, voltar a colocar anistia no projeto no Senado, ele está sonhando, né? Ele está, de alguma forma, iludido, tentando manter um otimismo dos patriotas, mas vamos ser honestos, e parece até que ele já deu mesmo uma recuada, né? Isso não vai acontecer. Ou o Senado vai aprovar como veio da Câmara, ou nada feito, né? E é um dilema que se coloca para os parlamentares de direita, porque é óbvio que isso fortalece o discurso do STF. Eles, afinal de contas, puniram, então, criminosos, a Débora continua sendo uma criminosa, né? E eles, magnânimes, vão ter que acatar uma nova lei e reduzir a pena. É apenas disso que se trata, né? Eles não estão, inclusive, voluntariamente reduzindo pena de ninguém. Eles estão apenas cumprindo as novas determinações legais que vêm do Legislativo. E eles limpam as mãos. Agora, qual é a alternativa real? A alternativa real é nada, que é o que tinha na mesa, não ia sair anistia, o anteprojeto da Ludmilla era ótimo e tudo, mas não estava na mesa. E nada significa mais tempo de prisão
para as pessoas injustamente presas, para os inocentes sequestrados pelo Estado, reféns do STF. Então, quando você tem um familiar teu como refém, você pensa diferente, você quer a soltura, né? Quando você está numa torre de marfim, você pode se dar o luxo de ser mais purista e discutir com base em abstrações. Não se negocia com terrorista, não se negocia com sequestrador. É verdade, é complicado mesmo negociar, porque você abre precedente perigoso. Por isso eu tenho dito, é um dilema, mas eu entendo quem votou a favor, porque é o que tinha. Do debate de processos de cassação nesta sessão do plenário. É sempre muito ruim você analisar a cassação de um colega, né? Independente de qual partido esse colega pertença. E quando eu decidi que até o recesso nós apreciaríamos todos os casos pendentes, é justamente para que o plenário, que é a instância que tem condições de fazer a análise final, possa se posicionar acerca dessas questões. Doutor Marcílio, aqui temos uma questão política e uma questão jurídica. A questão política foi decidida, né, pelo Congresso, decidiu basicamente não votar, né, foi arquivado por ausência do número mínimo dos deputados para a cassação. E temos uma questão jurídica, como que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a esta decisão soberana, porque é prevista pela Constituição, da Câmara dos Deputados. Olha, Cauti, a primeira questão jurídica, né? O Congresso resolveu cumprir a Constituição. A questão política também é jurídica. Tudo no Brasil, né? Toda questão política é jurídica, toda questão jurídica, sobretudo, é política. O artigo 55 da Constituição é claro, ao determinar que cabe ao Congresso decidir sobre a prisão ou não de seus parlamentares e também sobre a cassação ou não de seus parlamentares. Então, é isso que foi feito. O caso da Zambelli, ele sem dúvida, um caso político. Ele foi politizado. O procedimento com que fez a Zambelli ser condenada é um procedimento claramente político. Durante todo o processo no STF e também a condenação dela na Justiça Eleitoral, houve uma politização. Não é apenas o mérito da questão, não é apenas se ela fez algo ou se ela não fez algo. Ainda que a pessoa faça algo, não estou dizendo que fez ou não, mas ainda que a pessoa faça algo, se todo o processo que leva aquele algo à condenação ou leva a pessoa por algo à condenação, se aquilo foi feito de forma política ou politizada, também é errado. Com ela aconteceu isso, com o Eduardo Bolsonaro, que também vai ter o seu caso avaliado, aconteceu isso, e com o Ramagem, que também vai ter o seu caso avaliado, aconteceu isso. Aliás, o Eduardo, inclusive, foi impedido de votar e por isso acabou até o seu número de faltas, salvo engano, excedendo. Sendo que a gente teve uma parlamentar de esquerda que chegou a dizer que estava sendo sequestrada quando foi lá para a faixa de Gaza, não sei o quê, num daqueles botes, e estava sendo sequestrada e votando. Ao mesmo tempo que ela estava sendo sequestrada, ela estava votando. Então imagina só se a ela foi permitido sequestrada votar, porque não seria ao Eduardo, que estava denunciando ilegalidades lá nos Estados Unidos, fazendo o trabalho que é de um político, porque o político pode e deve denunciar ilegalidades fora ou dentro do país, é a sua prerrogativa e é o que exige a Constituição, no 49, inclusive, inciso 11, isso está previsto. Então, o gesto político foi feito do Congresso no sentido de nós vamos defender as nossas prerrogativas. Como disse aí o parlamentar no vídeo, o único que nunca concorda com isso é realmente o Lindenberg. O Lindenberg não tem nunca uma vez que ele está a favor do Congresso. Eu acho que ele precisava decidir em que pé ele põe a canoa, porque não tem uma vez que ele respeita aquilo que o Congresso faz ou diz. Ele sempre está querendo levar tudo para a Madre Superiora, que é o STF. A Madre Superiora do Congresso. Agora, tem um ponto que é o que vai acontecer, né? O que pode acontecer, que você menciona, e eu vou rapidamente tocar nesse assunto. Infelizmente, a gente sempre tem um precedente, uma jurisprudência de ocasião, sempre o STF tem uma jurisprudência para tirar a cartola, e nesse caso existe também, que é do deputado federal Natan, que em 2013 teve o seu processo também foi rejeitada a sua cassação, e o STF entendeu, o Barroso, salvo engano, até deu uma decisão dizendo que não, que ele poderia
que ele não poderia ser rejeitado a sua cassação porque a pena inicial a ser cumprida era em regime fechado. E quando era regime fechado, a pena inicial a ser cumprida, não caberia o artigo 55, que é uma loucura de uma interpretação, mais uma das loucuras do Barroso. E aqui eu imagino que o STF vai tentar encaixar isso, porque o Moraes já saiu aí dizendo que é inaceitável e etc., a decisão do Congresso, como se coubesse ao STF ou ao Moraes dizer alguma coisa sobre isso. Pois é, dona Cília, acaba de chegar nesse momento a notícia, justamente, o senhor antecipou, do Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou a decisão da Câmara dos Deputados que manteve o mandato da deputada federal Carla Zambelli. Acaba de chegar. Meu povo, o negócio ali dentro é um verdadeiro jogo sujo, né? Em Brasília é um jogo muito sujo. Nós, cidadãos comuns, antes ali de 2018, não sabíamos de nada que acontecia, né? Não sabíamos de nada que acontecia ali. Mas depois de 2018, atiçaram o formigueiro e todo mundo sabe o que acontece ali dentro. A população está por dentro de tudo que acontece ali. E a galera não gostou, né? Os donos do poder não gostaram nada disso. E agora eles estão tentando, a qualquer custo, exterminar qualquer pessoa. Exterminar, óbvio, no sentido figurado. Qualquer pessoa que tente abrir os olhos dos cidadãos comuns. Olha o exemplo aí, né? A mulher do todo-poderoso chefe, mulher, né? A gente sabe quem que era que estava recebendo. Tem 3 milhas mensal. Vocês têm noção do que é 3 milhas mensal? É muita coisa. Você imagina só, 3 milhas em uma renda fixa, são quase 30 badalos. Daria para qualquer cidadão aí se aposentar. Obviamente que eu não faria uma doideira dessa, né, de deixar em renda fixa. Eu acho que é meio doideira fazer isso aí. Mas daria aí para a pessoa se aposentar, né? Daria bem para dar uma aposentadinha só nesse sentido. Você imagina se você faz esse negócio girar, abre algumas coisas, só que é 3 milhas mensal, por um serviço meio que inexistente, né? Serviço que não bate, não encaixa. Daí a gente tira aí por que essa galera não quer que a população esteja por dentro de tudo que está acontecendo. Por que eles querem a Rede Esgoto, por exemplo, como mídia principal, que é o que tinha, né? Era o que tinha. Aí as pessoas hoje estão se libertando disso, e a Rede Esgoto está virando aí somente uma emissora que somente o governo solta o papelzinho na mão dela, e é o que eles mais querem também, né? Só que para isso eles precisariam controlar também as redes, que é o que eles não vão conseguir.